vou fazer o paralelo com música, assim, você falou do Rivelino, seu grande ídolo. Você conseguiu conhecer algum grande ídolo da música que você tem? Assim? Vários. Pô, diversos, mas muitos, cara. Muitos. Pô, os Novos Baianos todos. A Rita. Pô, subi no palco, cantei com a Rita, eu, o Magrão e o Vlá, no Ibirapuera. Cara, essa cena... Em 82. Foi na direta? Não. Isso aí foi num show da Rita. 1982, foi um show da Rita. Conta essa história que eu já caí nesse vídeo algumas vezes, então, cara. O lance foi o seguinte. Pô, eu sou do rock and roll. Sempre fui, desde criança, né? Mas quando eu virei jogador de futebol do Corinthians, fiz gols, comecei a aparecer, começou a aparecer esse meu lado rock and roll pro público. O estilo, que né? era um estilo completamente estranho dentro do futebol. Bola, né? O modo que eu me vestia num estilo hippie. Os caras tinham um carro social, eu tinha um Jeep, né? Jeep dos anos 50 mesmo, com 4 rodonas desse tamanho e tal. Eu tinha um Jeep, eu ia pros bares de rock and roll, eu ia pro bar de samba de domingo, porque, cara, eu nunca perdi o meu lado fã. Eu sou fã, pronto. Eu tenho ídolos em todos os lugares e sou fã. E não tenho vergonha de ser fã. Então tinha um sambão de domingo à noite que chamava Vila, ali em Moema, que todos os jogadores, eles iam pra lá depois da rodada à noite. 10 da noite você encontrava todo mundo lá. E vinha até cara de outros estados aqui próximos, né? Paraná, Rio Grande do Sul, de Minas, vinham os caras lá. E aí eu pegava um amigo meu, tinha 18 anos, tinha um amigo meu, o Magrão, que é desde a infância, palmeirense, gosta de futebol, jogava pra caceta também. Eu falei, Magrão, vou te levar num lugar agora, hoje, que nós vamos ver todos os caras. Aí a gente ia lá pra ver o Enéas, pra ver o Luiz Pereira, pra ver E eu já titular do Corinthians, sendo artilheiro do Campeonato Paulista, os caras me olhando, mas eu babando pros caras. Os caras me olhavam e eu babava pra eles, né? Então eu ia em barzinho de samba, barzinho de rock e tudo mais. E comecei a conhecer as pessoas através desse meu comportamento, mas muito por causa da democracia corintiana, que atraiu o mundo artístico pra próximo do Corinthians, pra próximo da causa, né? Pra próximo de uma luta democrática contra a ditadura militar, era o último passo. O mundo artístico alinhado com essa ideia. Se não existisse a democracia ali, ia demorar a democracia corintiana ia demorar um pouco mais para as coisas andarem, porque, cara, não tinha mais o que acontecer. Muitas pessoas foram presas, torturadas, mortas, foram desaparecidas, ficaram com problemas. Muitas. Em 81 teve o Rio Centro, o atentado do Rio Centro. A explosão na bomba. Cara, então eles não estavam a fim de desistir do poder. Não tinha mais nada, não tinha mais um fato novo. E o fato novo aconteceu, foi a democracia corintiana no futebol, que era inesperado. Talvez a própria ditadura, o próprio generais não esperassem que surgisse um movimento forte democrático no esporte, no futebol. O esporte do povo. Se olhava muito pro futebol meio alienado. Então, assim, né? Exatamente. Aí você tem Corinthians, que é um time do povo. Exato. Dentro do Corinthians, um movimento democrático que se chama Democracia Corintiana, com alguns caras bocudos que não tem medo de se posicionar, de falar. Vladimir, Casão, Magrão. Adilson, Eduardo, Amorim, ponta direita, vários caras, Zenon, enfim, todos eles. E aí, aqui, o time começou a jogar bem pra cacete, começou a vencer, começou a ter mídia, que naquela época não tinha as redes sociais, ou saía na televisão, ou saía num jornal, ou numa revista. Você não sabia o que estava acontecendo diretamente. Sim, aos poucos. E aí o mundo artístico se aproximou. E aí eu comecei a conhecer. Essa galera. Eu lembro de um monte de caras que eu conheci, porque foi tudo muito inusitado, muito diferente. Pra mim, principalmente. Cara, eu conheci o Fagner, sabe como? Primeiro jogo que eu fui foi jogar com o Magrão, em Fortaleza. Fagner adora futebol, né? Fortaleza e Corinthians. Muito amigo do Zico. Eu tinha estreado, tinha feito 4 gols com o Guará. O Magrão tava machucado, não jogou. Depois eu joguei contra o Leônico da Bahia, lá em Salvador, na Fonte Nova. Fiz um gol, foi 3-1. O Magrão não jogou. Chegou o Carnaval. Fomos pro Carnaval. Depois do Carnaval, continuou o campeonato. Fortaleza e Corinthians. O Magrão ia jogar. Primeira vez que eu ia jogar com o Magrão. Beleza, fomos pra lá, jogamos pra cacete, ganhamos de 4-2, parecia que eu e ele já estávamos jogando há 10 anos juntos. Eu tinha 18, ele tava com 27. A diferença. E a gente se encaixou no pensamento, nos movimentos, no tipo de jogo, do que um oferecia,
um pro outro. Enfim, foi uma coisa mágica aquele primeiro dia. Nós fomos embora pro hotel, jantamos. E eu louco pra sair, né, cara? Porque eu gostava de sair. Eu gostava de música. Onde eu ia, eu queria me enfiar num bar com música e tal. E eu não conhecia ninguém, cara. Eu tinha voltado da Caldense. Eu já treinava com o profissional antes, mas eu não tinha amizade com ninguém. Eu sempre fui muito tímido, principalmente naquela época, mas muito tímido. Então eu sentei no sofá lá, fiquei de bobeira, pensando, pô, caraca, vou ter que ficar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou atrás de alguém e tal. Aí entra o Fagner. Eu falei, pô, caraca, né? De cara pra mim, assim, pô, eu ia pra casa dos meus amigos, ouvi Fagner, ouvi Belchior, sabe, essa turma toda. Aí o Fagner falou pra mim, ô garoto, você viu o Magrão por aí? Eu falei, pô, ele tá lá atrás, cara. E eu sentado ali, falei, pô... Aí ele foi. Aí eles saíram. Quando tava saindo o Magrão e o Fagner, o Magrão olhou pra mim e falou assim, ô garoto, o que você vai fazer? Eu falei, pô, Magrão, vou ficar aqui, né, meu? Eu tava afim de ir no bar, mas eu não conheço ninguém. Não, você vai sair com a gente. Vem, garoto. Eu falei, caralho. Fui sair eu, Sócrates e o Fagner. Caralho, isso. Com 18 anos. Aí o Zé Maria já conhecia os dois. O Zé Maria conhecia bem os dois, o Magrão e o Fagner. Conhecia muito bem a minha fama, porque eu tô lá do Corinthians desde os 10 anos de idade. Ele levantou com um paizão e falou, não, eu vou junto. O Zé foi pra tomar conta de mim. Eu senti essa... O Zé foi pra me proteger, pra dar uma freada. E aí, cara... Porra, fomos pra um bar, o Fagner subiu lá, começou a tocar, dando canja, aí o Magrão sentado na mesa, eu nem bebia direito naquela época, conversando, ficamos conversando a noite toda, dali em diante, a amizade surgiu e eu comecei a conhecer outro tipo de pessoas. E teve esse dia que vocês pararam no show da Rita Lee. Vocês sobem no palco. Ela olha você no palco, ali embaixo, opa, sobe aí. O lance foi o seguinte, eu prometi pra Rita Lee uma camisa. Falei, vou te dar uma camisa do Corinthians. Né? Que ela convidou pro show. Eu falei pros caras, ó, a Rita Lee convidou a gente pro show. Vocês estão a fim de ir? Foi na sexta-feira. A gente ia jogar domingo à tarde contra a Ferroviária no Pacaembu. Ganhamos de 3-1. Eu fiz 2 gols e tal. E à noite nós fomos pro show. Aí chegamos lá, pô, tava lotado, entupido o Ibirapuera. Sentamos num canto lá. E o cara falou assim, ó, eu quero fazer uma surpresa pra Rita. Daqui a pouco eu dou um toque pra vocês vão subir no palco. Eu falei, aí me lembrei da camisa. Aí eu falei, pro Magrão, tava eu, o Magrão, Vladimir, Adilson, tava o doutor Léo Vilarinho, que era o médico. Ô, meu, vocês trouxeram a camisa? Aí os caras falaram, que camisa? Eu falei, porra, a camisa, eu prometi pra Rita trazer uma camisa pra... Mas você não falou pra ninguém. Porra, e agora nós vamos subir no palco? Aí eu olhei assim, tinha um cara, eu e o Magrão, tinha um cara com a camisa 9 do Corinthians, no show. Aí o Magrão, pra me zoar, né, pra tirar uma onda com a minha cara, falou assim, então... Vai lá e pede pra aquele cara lá. Aí eu falei, tá bom. Fui lá, bati nas coisas do cara. Pô, Casão, caraca, não sei o quê. Falei, pô, meu, deixa eu te falar uma coisa. Você não me dá essa camisa? O cara falou, pá, você tá brincando, cara. Você não tem a camisa do Corinthians? Você é o 9 do Corinthians, meu. Essa é a sua camisa, Você jogou à tarde com essa camisa, né? Pô, cara, eu esqueci, prometi pra Rita Lee. O cara falou assim, pô, pra Rita Lee? Não, então eu dou. O cara ficou sem camisa, me deu a camisa, e nós subimos no palco e demos uma camisa pra Rita Lee. Caraca. Que era do cara. O cara ficou sem camisa. Aí eu falei pra ele, pode passar lá, eu te dou outra camisa. Nem lembro se passou ou não. Mas o cara deu a camisa pra gente dar pra Rita Lee e ficou sem camisa lá. E a sorte foi que era número 9, era mesmo oficial do Corinthians. Tinha o símbolo aqui da camisa branca. Era a camisa mesmo. E nós subimos no palco e aí cantamos com ela, Vote em Mim. Que foi, acho que foi uma escolha do produtor lá pra gente subir, porque a gente tava defendendo a democracia e a eleição de 82. E nós colocamos aqui, dia 15 vote na camisa. E aí nós subimos no palco e cantamos com a Rita ali nessa. Pô, esse vídeo é sensacional. Aquela subida no palco com o... Infelizmente o narrador aqui de São Paulo que... Aí já foi nas diretas. Aí foi em 84, no Palanque aí no Vale do Agambaú, o maior comício, né? Tinha mais de 1 milhão de pessoas que nós subimos ali no Palanque. Que o Magrão falou, se a emenda Dante de Oliveira e tal... Eu não vou pra frente. Eu não saio do meu país. Saio do país, Ali foi no Palanque. Também foi um momento marcante para a história do Brasil. Para a história do Brasil. E para a história da democracia corintiana, que foi os últimos respiros, né, da democracia corintiana ali, os últimos momentos de força, de empolgação, porque a gente tinha aquele objetivo, né? Então, explica pra galera, mais ou menos,
da minha idade pra baixo, óbvio, né? A gente gosta de futebol, a gente estudou e tal, o que foi. Mas como foi esse processo? O que foi a democracia corintiana, assim, no aspecto prático? E os né, de personagens vocês, que assim? deram força, principalmente dirigente. Né? Cara, assim, a democracia corintiana... Brasil na ditadura. Brasil na ditadura, o futebol super paternalista, o jogador não abria a boca pra falar nada, ninguém fazia nada, aquele negócio trivial, tá? Se Deus quiser, um pouco como hoje. Pra frente o Brasil, salve a seleção. Exatamente. E aí, assim, aí eu já estava no Corinthians desde 75, eu joguei dente de leite no Corinthians. Tinha um campeonato que passava na TV Tupi, de sábado de manhã, que surgiram vários jogadores, Serginho, Muricy, vários jogadores jogaram aquele. E eu vi o Muricy jogar quando eu era pequeno, Jogava muito, né? no dente de leite, falei, pô, eu quero jogar dente de leite. Quando eu tava com 10 anos de idade, eu fui fazer um teste no Corinthians e passei. Então eu fiquei no Corinthians já dos 10 anos de idade. E fui me formando ali dentro. Eu fui sendo muito precoce, fazendo muitos gols muito cedo, comecei a jogar em outros, no juvenil maior e tal, e vendo como que era o tratamento, como funcionava o Corinthians com o Vicente Matheus. Eu acho o Vicente Matheus o maior presidente da história do Corinthians. Foi o único cara que pôs dinheiro e não tirou. Né? Mas ele tinha aquele lado dele, ditatorial, né? Dono da parada. E ali, frase de efeito. E ali... Se enganava, às vezes. Prestável, inegociável. Muitas vezes ele falava de propósito. E aí... eu comecei a ter atrito, eu tive atrito com o Brandão, Oswaldo Brandão. Que era o eu técnico. tinha 17 anos, estava no time profissional. Tive um atrito forte, pedi pra sair, pra ser emprestado, e eu fui pra Caldense. Quando eu voltei, meu pensamento era, pô, tá tudo igual. Não muda nada no futebol. Eu não tô afim de ficar lá. Eu tinha feito um Campeonato Mineiro fantástico. Eu gostava do Atlético Mineiro pra caramba. Fã do Reinaldo, do Éder, do Cerezo. Eu falei, pô, eu quero jogar no Atlético. O Atlético tava afim de me contratar, porque eu fui bem, inclusive fiz vários gols no Atlético. Meu sonho era ir pro Atlético Mineiro. Quando eu cheguei lá, no Corinthians, o Adilson Monteiro Alves tinha sumido. Pai do Duílio. Pai do Duílio. Veio conversar comigo e falou assim: o pai do Adilson, que me conhecia bem, que era o senhor Orlando Monteiro Alves, que era conselheiro. O avô do Duílio. O avô do Duílio era diretor do Corinthians desde quando eu cheguei lá. E aí, me conhecia bem. E ele chegou pro Adilson e falou assim: ó, pô, tem um garoto que vai voltar aí, que ele é, pô, pros seus planos que você quer de liberdade e de posicionamento, boa cabeça. Cara, ele é o tipo de cara que você tá procurando. Além de jogar bola, né? Além de jogar bola. Aí, beleza, o Adilson me falou isso, eu quis fazer um contrato de 3 meses só pra teste, pra ver como é que era. E chegou, eu comecei a conhecer melhor o Vladimir, comecei a conhecer melhor o Zé Maria, comecei a ver o comportamento do Magrão e conhecê-lo melhor, fui conhecendo todo mundo, sabe, aos poucos, fui vendo que, pelo menos o Vlá, o Eduardo, que era o ponta-direita, o Magrão, o Adilson, que era imprescindível, que ele era o vice-presidente de futebol, né? E mais alguns outros jogadores, eles pensavam da mesma forma que eu pensava. Eles queriam o mesmo tipo de liberdade que eu queria. Eu falei, porra, isso aqui vai funcionar, isso aqui tá sendo legal. Claro, que tem que funcionar em campo, senão nada é legal. Exatamente. Aí começou eu, o Magrão, fazer tabela e fazer gol, e a coisa andando, começou a ficar gostoso, e o negócio foi surgindo. E aí nós começamos a escolher o dia da viagem, como seria a viagem, qual hotel da viagem. Os jogadores em votos não escolhiam. A gente escolhendo. Isso, assim... Votando ali. Votando. Poucas coisas. Aí vamos discutir prêmio de vitória, empate. Na época campeonato. Tinha prêmio de vitória, prêmio do campeonato e tal. No começo do ano, antes de começar o campeonato do Corinthians, estava na Taça de Prata. Era uma espécie de Série B. Série B. Então o público era pequenininho, pequeno mesmo. O Adilson propôs um número X, valor X de prêmio para vitória, ou 10% ou 15% da renda. Nós, naquela época, fizemos uma reunião entre os jogadores, votamos e a maioria quis a porcentagem da renda. Nós acreditamos que a gente ia... chamar o público. E a gente ia jogar pra cacete. Beleza. Conseguimos, começou a ficar só lotado e tal, então os prêmios começaram a ser até maior do que alguns salários. Claro. Até maior que o meu salário. Eu era garoto, eu tinha 18 anos, meu salário não era grande coisa quando eu voltei da Caldense. E aí começamos a votar quem ia ganhar os prêmios, nós votamos, a maioria ganhou aqui, desde da senhora que lavava a roupa,
Porque naquela época tinha a senhorinha que lavava a roupa, ia no varal. O uniforme era lavado e hoje descartado. Desde as duas senhorinhas que lavavam a roupa, passando pelo roupeiro, massagistas, até chegar o vice-presidente de futebol, todo mundo que era envolvido com o time de futebol ia ganhar o prêmio. Então ia ganhar o prêmio. Também escolhido por vocês. Por nós. Então, todos os jogadores ganhavam igual. Todos os jogadores ganhavam igual. Jogando ou não jogando, indo concentrar ou não, porque naquela época era só 5 no banco. Concentrando ou não. E as outras pessoas, 50% ou 60%. Eles não ganhavam nada. Pensa a senhorinha lá da lavanderia recebendo prêmio porque o time ganhou. Ela nunca tinha pensado numa coisa dessa. Ela achava... O futebol nunca ligou para ela. Sim. Nós ligamos para ela. Então nós fomos conquistando a simpatia e o amor das pessoas internamente, sem ser forçado por escolha de justiça mesmo. A gente achava justo aquilo. E a coisa foi crescendo, cara. E o time andando, né? E o time andando, o futebol andando paralelamente, as coisas crescendo. Aí começamos a dar opinião externas. Não? Pontual, ninguém sabia, não foi nada combinado. De repente, eu chego num lugar, eu chego num movimento lá e tá o Vladimir, aí chega o Magrão, fala, caramba, vocês estão aí. Começamos a ver que todo mundo tava, pelo menos uma parte caminhava na mesma direção. Sim. E aí foi surgindo um tipo de comportamento diferente do que o futebol está acostumado. Não tinha o rótulo democracia corintiana por um simples motivo. O Brasil vivia mais de 20 anos numa ditadura militar. Certo? Então, ninguém ali conhecia a democracia na prática. Então, não dava para você falar que o nosso comportamento... Estamos exercendo uma democracia. Não dava para falar, porque a gente não sabia. A gente sabia do nosso comportamento. Caraca, é legal, né? Viver assim. Pô, é gostoso, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a coisa foi indo. O divertimento aumentou. A gente se divertia pra cacete, tomava cerveja dentro do clube, ia em todo show, saía em barzinho, e ninguém, sabe, a gente se preocupava com o campo. Gente, nós temos que render. Quer sair, barbarizar, faz o que quiser. Dia de treino, dia de jogo, tem que ir pra... A gente dava um boi pro Magrão. O Magrão chegava de manhã, punha o chinelinho, deitava, deixa o Magrão lá. O Magrão faz faculdade. O Magrão é genial. Se ele quiser pôr o chinelinho, ele põe. Se ele quiser treinar, ele treina. E assim foi. Até chegar um dia, num debate na PUC, que o Juca Kfouri falou, porra, então vocês estão fazendo uma democracia de corintianos. E o Washington Oliveto... aí o Washington Oliveto, que estava lá, sacou a parada e inventou democracia corintiana. Caramba! Democracia corintiana com as letras igual a da Coca-Cola, que ele era... Ele que tinha feito ele que tinha tido a ideia da propaganda da Coca-Cola, as letras e tal. Então, se você prestar atenção... o corintiana, né? Democracia corintiana é escrito igual Coca-Cola. É a mesma coisa. Tem uma parte que é em vermelho, né? O mesmo desenho de letras. E assim, na ditadura, depois que vocês ganharam um rótulo, assim... Beleza que não era mais o tempo do... Não, era. Mas ainda era foda, né? Pesado. Pesado que os generais ligavam lá no clube. Então. Falavam como ganhou democracia corintiana no meio da ditadura, mano. Primeiro era proibido falar democracia. A palavra democracia era proibida. Eles falavam, não é pra pôr na camisa. Ligaram lá, o presidente, que era o Valdemar Pires, ia no vestiário e falou assim, os generais ligaram aí, não é pra pôr democracia corintiana. O que nós vamos fazer? Aí nós falamos, vamos votar. Aí, a maioria votava para colocar. Aí nós vamos colocar a democracia corintiana. Beleza, nós vamos segurar a onda, No peito, cara. No peito. Aí, e o clube dava essa abertura, isso que é bacana. Exatamente. E aí começou a perseguição, né? Nós fomos perseguidos pra cacete. Eu tomava blitz, 4, 5 vezes na semana, às vezes 2 vezes, uma tarde. A rota não podia me ver na rua. Sério, cara? A rota não podia passar na marginal e me ver dentro do carro que já... Pum, acendia pode parar. Porra, direto. Ostensiva, o ano inteirinho de 82. O ano inteirinho de 82. Eu não sei se eu vi em algum lugar você contando que teve até um episódio que tentaram mesmo te prender. Eu fui detido, isso aí foi no final de 82, né? Que armaram mesmo um esquema. Armação. Independentemente da droga.
independentemente da droga, foi uma armação porque a ideia era desmoralizar a democracia corintiana. E o alvo mais fácil e também, naquele momento, mais perigoso, na visão deles, era eu, por causa da idade, por causa do comportamento, porque eu estava sendo artilheiro do campeonato, fazendo gols todo jogo, e eu estava ditando, indiretamente, né? Naturalmente, comportamento, uma tendência de comportamento para a juventude dos anos 80, daquele momento, com a minha idade, 18 anos. Então, muitos garotos de 18, 19, 20, 15, 16, 17 tinham vontade de ter, ou eram como eu, mas não tinham um representante. Sempre precisa de um cara que, porra, uma referência. Uma referência. Aí, de repente, surge um cara com a sua idade. Pensa, eu sou um garoto de 18 anos. Aí surge no meu time, sou corintiano, um cara de 18 anos. Rebelde, porra, roqueiro. Que gosta de rock que nem eu, que se veste que nem eu, que fala que nem eu. Que é contra aí. Que eu encontro de vez que eu encontro, às vezes, num bar de rock, olha, o cara tá lá. Cara, você cria uma referência, você vira uma referência. E ali foi. O Magrão tinha referência intelectual ferrada. O Magrão, cara, era um intelectual. Opiniões fortes. Muito inteligente. Inteligentíssimo. Né? Então, ele tinha... A presença do Magrão era perigosíssima para a ditadura naquele momento. O Vlá também. O Vlá, por ser negro, por se movimentar, fazer parte de movimentos antirracistas já naquela época, também era um cara que amedrontava. Religião, né? Exatamente. E eu, nessa parte da juventude. E aí... Armaram pra você? Armaram pra mim, porque eu era o mais fácil. E eu era o mais fácil, e era o seguinte, eu tava em todo lugar mesmo, sabe? Não tava nem aí, eu tinha minha cabeça era assim, cara, eu não cuido da vida de ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então eu ia em todo lugar, como eu queria, do jeito que eu queria, e todo mundo me via, e eles começaram a investigar, a espionar a gente, né? Nós temos uma ficha no DOPS lá, eu, o Magrão, o Vlá, que consta lugares que eu estava, que eu falava, pô, como que souberam? Porque tinha alguém olhando, né? Então foi pesado 82. Quando você foi detido? 23 de dezembro de 82. Dia 23 de dezembro. Tinha voltado do Rio, tinha acabado de voltar do Rio. Acho que foi um sábado. No domingo anterior, teve Seleção Paulista e Carioca, no Rio de Janeiro, no domingo. Nós fomos no sábado pra lá. E eu acabei ficando no Rio. A gente ia embora, e aí o Fagner falou pra mim, pô, você vai embora? Não, fica aí na minha casa, pô, mora aqui no Leblon, pá, fica aí, tá, não sei o quê. O Magrão vai ficar, tá com a mulher, o Adilson, fica aí. Falei, beleza, vou ficar. Fiquei. Fiquei domingo à noite. Segunda eu voltei pra São Paulo pra pegar uma roupa e chamei meu amigo Magrão, nós fomos pro Rio e ficamos na casa do Fagner a semana toda. Inclusive fomos jogar no sítio do Chico. Filho do cacete. Porra, cara. Fizemos um time lá. Voltou a jogar com o Bob Marley. O meu ataque era eu e João Nogueira. Olha só. Caralho. E eu tinha 18 anos, tava em plena forma, tava jogando, era jogador. Lógico, desequilibrei naquele jogo ali. E, eu driblava e tocava pra ele. Ele fez uns 3, 4 gols. João Nogueira. Aí fomos pro vestiário e ele falou assim, garoto, você vai pra minha casa que eu vou fazer um churrasco em sua homenagem. Pode servir. Aí fui eu, porque eu tava na casa do Afonsinho já nessa época. Fui eu, Afonsinho, meu amigo Magrão, o João Nogueira e a turma dele lá. Caramba. Então eu fui conhecendo as pessoas desse jeito aí. E fiquei lá no Rio de Janeiro. Fiquei. Quando eu voltei, dia 23 eu voltei. Sim. Eu tava na porta da casa de um amigo meu, com a mãe dele eu, um amigo, a mãe do dono da casa, no portão, conversando, ele tava fazendo a manobra. A rua estreita, nós descemos do carro dele, ele foi fazer a manobra pra entrar na garagem. E passou a rota, uma rota oficial, sabe, pneu grandão, passou, beleza. Cara, de repente, subiu na nossa frente, assim, a mão pra cabeça, aquele puta escândalo do cacete, como se a gente fosse bandido, como se a gente tivesse num movimento... Conspirando. Um movimento estranho. Cara, a gente tava parado na porta. Não tinha nenhum movimento estranho. E outra, os caras pararam e fingiram que não me conheciam. Pra blitz ser honesta, né? Nem sabemos, a gente nem sabia quem era o cara. É impossível. Cara, o Corinthians foi campeão. Eu fui artilheiro do campeonato. Cara... era a democracia corintiana. Todo jornal e revista
por semana a gente tava na capa. Eu, Magrão, Vlá, eu, Magrão, ou o Magrão, ou o Vlá, ou os três. Pô, era impossível. Os caras fingiram, deram essa que... eu nem sabia e não sei o quê. E armaram Te essa levaram? Porra, me levaram, me colocaram... Eu falei para os caras assim, eu não vou no camburão, cara. Eu não tô fazendo nada. Eu fui no banco de trás, um cara aqui, eu, um outro cara aqui, um cara lá. E os caras, era 10 minutos. Foi na Penha, né? Eu morava na Penha ainda. Era 10 minutos a delegacia, eles foram dando volta e chamando a imprensa policial pra ir pra porta da delegacia pra fazer o carnaval. Armado, e cara. avisando os outros caras, ó, pegamos o cara, não sei o que. E eu ali sentando, falei, pô, tô fudido, 18 anos. Eu falei, o que eu vou fazer os caras? Aí o cara olhou pra trás pra mim e falou assim, ô moleque, nós pegamos a Rita Lee e o Gilberto Gil. Você acha que nós não ia pegar um moleque de merda como você? Assim, cara. Assim. Quando eu cheguei, as rodas estavam dando cavalo de pau na frente da delegacia. Eles davam com a sirene, todo mundo com a sirene ligada no cavalo Festejando. de pau. Festejando, cara. Cara, eu tinha só 18 anos, bicho. 19. Eu tinha Você vai só... ficar em cela assim mesmo? Não, eu não fui preso. Fui detido. Detido, Pra averiguação. Aí chegou lá, o cara falou o delegado veio, aí, garoto, tudo bem, tal, como é que foi? Esse cara, não, pegamos ele com droga, e você, é verdade? Eu falei, não é verdade, eu não tinha nada, não é verdade. E aí ficou a minha fala com a do cara. O cara falou, seu moleque, não sei o quê. Eu falei assim, não é verdade. Esses caras me pararam, pegaram minha bolsa e tiraram um vidrinho de lá e falaram que era droga. Não é verdade. E não era verdade. Mas armaram. E aí foi aquela Porque a repressão é um movimento, né? E a aí, democracia. o que aconteceu? Porra, só que me atrasou um lado legal, né? Eu ia ser convocado na primeira convocação. Ainda tinha isso, claro. Entendeu? E aí eu fiquei os primeiros 6 meses de 83, aquele papo pesado, dando depoimentos, tal, porque ficou a palavra dos caras contra a minha palavra. Até julgamento, o cara foi absolvido, logo. Cara, mas foi me atrasaram o maior lado, cara. Eles não conseguiram destruir a democracia corintiana. Mas... prejudicaram a tua carreira. Prejudicaram pra caraca o início. E eu carrego isso, né? Que a única coisa que os fascistas têm de arma pra me ofender é isso. Mesmo eu não usando droga há mais de 10 anos, nem bebendo, não fumo, não faço porra nenhuma. Mesmo assim, a única arma que eles têm é essa daí. Acho que nessa época aí, desse que você acabou sendo apreendido, mas se não fosse um jogador de futebol com um Jaco famoso, artilheiro, com o holofote da mídia que tinha, poderia sumir? Como outros sumiram? Não, os caras não iam nem parar, pô. O que eles iam parar? Mas não poderia sumir que... Eu sumi? Não, mas o lance é assim, eles nem iriam imagina parar. que você fosse um militante, mas não jogasse bola, né? Tudo bem. Um militante sem jogar bola. Aí, sem dúvida. Sem dúvida já era. Ninguém ia saber, né? Ninguém ia saber. Se eu fosse um cara com influência no comportamento da juventude, como era, mas eu não fosse uma pessoa muito pública, muito conhecida, respaldo, né? Primeiro que eles iam poder, talvez chegasse na delegacia, o delegado fosse acreditar só na palavra deles. Não acreditar na minha. Sim. Né? O que foi que o delegado foi honesto pra cacete. Né? O delegado foi digno pra cacete, porque ele ouviu a acusação falsa dos caras e ouviu a minha explicação sobre os fatos. Agora, você falou da questão da... Black, não, Não, vou contar aqui. Outro dia, eu comprei um óculos redondinho assim, aí, pô, coloquei. Aí minha namorada falou... Cara, você tá a cara do Casão. Aí eu, fiquei feliz, mano. Já tá marcado com o óculos, né? Pô, maneiro demais. Mano, palmas para Walter Casagrande Júnior, ô Casão. Casão, um dia vamos marcar em off pra gente continuar esse papo de rock, que eu ficaria aqui horas, mas tem tempo e tudo mais. Me dá um toque, a gente toma um café aí. Cara, colocando música lá, ouvindo. Lógico. Eu moro ali na Vila Madalena, tem uma porrada de café ali que toca um som do cacete. Pô, vamos fazer isso? Vamos, Meu sonho. Me dá um toque. Tá, então já é. Pô, vou marcar mesmo aqui. Pô, foda, hein? Cara, Casão esteve no Charla, muito obrigado. Eu Espero que você tenha gostado do papo, Casão. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado. Pô, demais, cara. Obrigado mesmo. Com certeza. Hoje um dia especial pro nosso podcast. Quando que eu imaginei que
Que a gente Trocar ideia com o Casão? Tá trocando ideia com o Casão, Beto. Pô, vai ser mais legal quando a gente for tomar um cafezinho. Ah!